Então, boa tarde a todos. Dia 15 de dezembro, às 14 horas e 23 minutos, iniciamos a nossa 10ª reunião do Conselho de Campos, do campus Itapetininga. Na ordem do... Então, boa tarde a todos. Dia 15 de dezembro, às 14 horas e 23 minutos, iniciamos a nossa 10ª reunião do Conselho de Campos, do campus Itapetininga. Na ordem do... Então, boa tarde a todos. Dia 15 de dezembro, às 14 horas e 23 minutos, iniciamos a nossa 10ª reunião do Conselho de Campos, do campus Itapetininga. Na ordem do dezembro, às 14 horas e 23 minutos, iniciamos a nossa 10ª reunião do Conselho de Campos, do campus Itapetininga. Na ordem do dia, iniciaremos com os informes, correto? Antes eu pediria que os conselheiros... Iniciaremos com os informes, correto? Antes eu pediria que os conselheiros pegassem os seus cartões aqui, por favor. Até para conferência do quórum. Estou em algum lugar. Oi? Será que eu deixei lá em cima da mesa? Em cima da mesa. Fui lá pegar um papel, deixei outro. Gente, enquanto o Moab só vai buscar os informes, que eu, como de costume, e aí para os novos conselheiros que vão tomar posse ao final, também a gente só esclarece que esses informes são relevantes à gestão como um todo, tá? Mas especificamente com assuntos que vai impactar nas decisões do Conselho, tá? Então, normalmente o orçamento a respeito de cursos, vagas, né, e regulamentos, por exemplo, que ainda possam serem submetidos no Conselho de Campos. Quando os informes envolvem planilhas, né, gráficos, ou para cada conselheiro uma cópia, ok? Mas como hoje os informes são relativamente curtos textualmente, então a gente resolveu não imprimir, tá? Mas eu vou ler item por item e a gente abre para esclarecimentos. Então, o primeiro item trata do item já recorrente nas últimas reuniões, que são os acordos de cooperação que nós estamos firmando com a Prefeitura Municipal de Itapetininga. São 3 ao todo. Sendo o acordo dos cursos EAD, já foi assinado. Então, um acordo de cooperação já foi assinado tanto pela prefeita quanto pelo reitor, e a gente já inicia a execução desse acordo de cooperação, ofertando cursos de EAD na Universidade Aberta aqui de Itapetininga. De Itapetininga. Esse acordo de cooperação não é apenas de Itapetininga, é do Instituto Federal de São Paulo como um todo. Tanto é que Boituva já iniciou alguns cursos, as inscrições, né, para alguns cursos, à distância no polo da Universidade Aberta, tá? Que é o pró-funcionário, por exemplo. Então, qualquer campus, acho que São Roque também vai ofertar alguns cursos, e provavelmente Itapetininga também já está prospectando alguns cursos para serem. O segundo acordo dos cursos ProEja já estão em fase de assinaturas, tá? Então, as minutas já foram finalizadas no ponto de vista da negociação de cada item com ambas as partes, né? E a assinatura deve ocorrer esta semana ou na semana, tá?
E ainda sobre esse acordo de cooperação, né, os 3 cursos que têm a sua previsão de início no próximo semestre, que são eles almoxarife de obras e assistente de administração, tá? Eles foram aprovados no dia 11 pelo Conselho de Ensino. O próximo passo é ser aprovado pelo reitor, tá? Seria pelo Conselho Superior, mas o Conselho Superior não vai ter mais reunião esse mês, então o reitor vai aprovar ad referendo. O que isso significa? Que pode acontecer aqui com a gente também. O reitor aprova ad referendo e depois passa para o Conselho para a apreciação e aprovação do ad referendo do reitor, ok? Ou no caso do presidente, no caso do Conselho de Campus. Então, o acordo já está ok, a previsões, e a gente já fez 2 reuniões iniciais, né, para conhecer um pouco de como que são esses, a rotina, né, a legislação até mesmo do município, e o município também conhecer um pouco da nossa infraestrutura. Então, dia 14 ocorreu também uma reunião com cerca de 8 professores que vieram aqui, que a gente pôde tirar mais algumas dúvidas. E essa semana está saindo a atribuição deles, tá? E a atribuição deles publicada em diário oficial, e também vai ter para a semana que vem, né? Essa atribuição já realizada. Com um detalhe só, hoje de manhã, conversando com o Vicente, a gente viu uma perspectiva de talvez proeja à tarde, uma vez que na nossa legislação e também da própria LDB estão aptos a fazerem o Proeja Fundamental 2 cidadãos que não completaram, lógico, o Fundamental 2 com 15 ou mais anos de idade. Antes era 18. Com 15 ou mais anos de idade. Antes era 18. Tá? Então, agora, adolescentes vão poder fazer o Proeja Fundamental 2. Tá? Isso abriu uma perspectiva de a gente ofertar esse curso à tarde, o que seria bom para o campus, até mesmo pela infraestrutura. Tá? O que seria bom para o campus, até mesmo pela infraestrutura. Tá? Então, provavelmente até terça-feira a gente fecha essa questão em relação dos cursos à tarde ou serem à noite. Ok? No mês de fevereiro, aí sim a gente fará uma apresentação para toda a comunidade desses professores, ou seja, dos professores que efetivamente trabalharão aqui, aqueles que terão suas aulas atribuídas conforme as regras do município. Então, esses professores que foram atribuídas aulas aqui da parceria, a gente vai conhecer eles no começo de janeiro, tá? E aí em fevereiro a gente vai apresentar para toda a comunidade, e esses professores vão começar, juntamente com os nossos professores, articular e o diálogo com tanto da parte comum quanto da parte técnica, porque esses cursos a gente fez a toque de caixa aí para aprovação esse ano, para o início do ano que vem. Então a ideia é, quem sabe, até reformular esses cursos ao longo de 2018. E como que a gente reformula? Tá? Em conversa, diálogo com esses professores, com os nossos, tá? Em conversa, diálogo com esses professores, com os nossos professores, com a nossa equipe, né, pedagógica, com a comunidade em geral, que aí vai vir para cá para o Conselho para aprovação dessas reformulações, se forem o caso. Ou até mesmo uma perspectiva de a gente abrir um Proeja, se forem o caso. Ou até mesmo uma perspectiva de a gente abrir um Proeja ensino fundamental. Tá ok? Ensino médio. Sobre o terceiro acordo de cooperação, alimentação, esse está um pouquinho mais atrasado, mas a gente evoluiu bastante neles. Foram realizadas mais alterações na minuta, especificamente nas contrapartidas do IFSP. Então, como a gente já havia comentado, a gente está oferecendo como contrapartida
para todos os nossos alunos do integrado, a gente está oferecendo formação inicial e continuada para os servidores públicos municipais, tá? Então, a gente já tem 3 cursos aprovados que irão iniciar em fevereiro, com carga horária, né, de cada curso de 130 horas. Eu aqui, nos informes, quando esses informes, quando ele for para a ata, a gente vai colocar o nome, tá? Eu não coloquei aqui, porque o nome dos 3 cursos aqui, mas a gente vai complementar na hora de oficializar na ata esses informes, tá? E aí o acordo a gente pretende assinar ainda no mês de janeiro, talvez dezembro, mas dezembro já está acabando, né? Praticamente aí já estamos entrando no esse é o primeiro informe em relação aos 3 acordos de cooperação, que vai nos trazer bastante benefício, tanto para o Instituto, mas também trará benefícios para a Prefeitura, para os servidores da Prefeitura, que precisam desses cursos, até mesmo as pontuações que eles têm que ter em cursos de capacitação. Alguma pergunta dos conselheiros? Não? Podemos passar para o segundo item, que fala sobre o orçamento. Estava previsto para essa reunião a apreciação das propostas para priorização. Para priorização dos tipos de despesa para o orçamento de 2018. Porém, né, como no Instituto tudo muda em 20 minutos, no final do mês de novembro, ainda bem que dessa vez mudou para melhor, né? Foi liberado, no final do mês de novembro, ainda bem que dessa vez mudou para melhor, né? Foi liberado o orçamento que estava contingenciado, ou seja, a gente tinha um valor de 15% do orçamento contingenciado, ou seja, a gente não podia executar. E ele foi liberado na segunda quinzena aí de novembro, o que gerou uma correria para a gente poder executar o quê? Aquilo que a gente já tinha aprovado de despesa para esse ano, tá? Que era os acervos, o acervo, né, bibliográfico de todos os cursos que estão faltando ainda, né, títulos, tinha aprovado para esse ano. E como a gente tinha uma perspectiva de não conseguir executar esses materiais esse ano, esses mesmos materiais voltaram na forma de propostas, estavam voltando na forma de proposta para serem adquiridos no orçamento de 2018. Ia trazer aqui os itens que a gente ia trazer aqui, agrupados, para a gente tomar uma decisão, qual é a prioridade que a gente ia dar para eles. O que aconteceu? Com a liberação, a gente conseguiu executar esses mesmos materiais que já estavam aprovados no início do ano pelo CONCAN. Tá ok? Um destaque 0 ou 1, né? Ou seja, os conselheiros foram unânimes em estabelecer que a compra de livros era a prioridade 0 aí do campus, e a gente e era um valor inicial de 160 mil, né, o valor inicial, e a gente conseguiu, com essa está sendo adquirido, tá, porque não chegaram esses livros aqui, mas a gente já tem uma certa garantia de 1.200 exemplares, tá, que contempla todos os cursos. Que contempla todos os cursos do campus, tá? Seriam mais como toda compra de licitação, né? Obras que são descontinuadas, não estão disponíveis, obras internacionais que nesse processo de compra não foi possível comprar, tá? Mas a gente conseguiu aí uma quantidade muito boa, um valor menor também, dos 160 mil, eu acho que foi perto de 100 mil, certo, William? O William, nosso bibliotecário, está aqui, pode me corrigir se eu falar alguma... 140 mil para 100 mil. Tá? Esses 40 mil foram, de certa forma, economia, porque as empresas têm que ofertar desconto, né, na hora de dar esse livro, e também teve livros que não podem serem comprados, cerca de 500, não é isso, William? Só para a gente... Mais ou menos isso, tá? Então, a gente considera eu considero um sucesso essa compra de livros aí, que a gente conseguiu... né, bem mais do que a gente pensava, com valor, né,
expressivo que estava com valor, né, expressivo que foi, tá? O restante foi em materiais que a gente já tinha aprovado no começo do ano, materiais principalmente para o ensino médio, tá? Que estão com os seus materiais praticamente zerados, né? Uma vez que a gente começou, claro, o curso esse ano e o ano passado a gente não tinha comprado, né? Uma vez que a gente começou, claro, o curso esse ano e o ano passado a gente não tinha comprado absolutamente nada em relação ao ensino médio, praticamente, tá? Nesse acervo também a gente contemplou alguns materiais do ensino médio, né, que não estavam no PPC do curso, os materiais do ensino médio, né, que não estavam no PPC do curso, não é isso, Will? Que é material específico do ensino médio. Perfeito. Então, com isso, né, é um problema bom, né, que a gente... Mas agora a gente tem que refazer novamente a proposta de qual as prioridades que a gente vai trazer para consumir com o orçamento de 2018, que é aquele orçamento que está na planilha da penúltima reunião do CONCAN, que tem lá o orçamento, que é 1.500.000 e um quebrado, tá? Princípio ali, tirando as despesas básicas. Então agora, para a próxima reunião já, que é a primeira do ano, a gente vai continuar usando a mesma metodologia de verificar qual é a prioridade que o campus vai dar à compra. Se vai continuar sendo livros, se vai ser bolsa discente, tá? Se vai ser material de consumo, se será material, por exemplo, almoxarifado, que vem folha e toner, por exemplo, se vão ser mais materiais, né, para os novos cursos, enfim. O dinheiro que está, não dá para comprar quase nada, mas, enfim, o dinheiro que está, não dá para comprar quase nada, mas pelo menos a administração precisa, né, de um parâmetro de prioridade para a gente atacar e até mesmo, ao conseguir recursos extra-orçamentários, poder ir atrás da compra desses materiais sem precisar chamar o conselho para determinar, agora, olha, surgiu um orçamento, o que a gente faz? A gente compra acervo ou bolsa? Então é bom a gente já discutir essas prioridades que o campus estabelece enquanto conselho de campus, tá? Consegue dar maior agilidade numa execução orçamentária que é complicado com todos a questão de contingenciamento e valores menores que o governo trabalha. Alguma dúvida em relação ao item 2? É o do orçamento. Não tinha o... Não, desculpa, Citron, o Ragnar está passando os informes e ele tá numerando os informes dele, ponto de pauta. Ele simplesmente está... não é a pauta. Não é a pauta. Não, ele está nos informes da direção. Os informes, eles vão para a pauta, né? Posterior a essa leitura, imprimir para distribuir para os conselheiros. Sobre o orçamento, a gente não aprovou as prioridades desse ano. Ficou pendente desde o mês de fevereiro, março, abril, a gente não chegou a aprovar as prioridades. Não, foi no ano passado, então, Citron, de 2016 para 2017, quando chegou no momento de a gente aprovar as prioridades, a gente tinha colocado critérios para que as áreas definissem as prioridades, isso não foi aprovado. Não, o que foi aprovado foi a sequência, né? Que o primeiro era o acervo, a gente pode levantar isso direitinho na ata. O restante não chegou. O acervo que era o zero, como era ata. O restante não chegou. O acervo que era o zero, como era acordo geral, o acervo sim, mas os demais itens. Foi aprovado em assembleias. A gente vai fazer esse levantamento também, Citron. A minha fala que não foi aprovado em assembleia a priorização dos itens do orçamento. Perfeito, está registrado. Mais alguma dúvida? Vai ser enviado essa planilha para a gente depois? Sim. A planilha? Essa planilha com os valores, tudo. Ah, sim, com certeza. Naquele e-mail de convocação, acho que muitos não receberam, tem que pegar os e-mails dos alunos. A gente tem que cuidar para... Os e-mails eles receberam depois, foi uma falha mesmo, William, mas aí depois eles me procuraram lá e aí foi disparado. E aí as atas, acho que a maioria já estão lá no site, né?
também é bom, principalmente os novos conselheiros, até para tirar essas e outras dúvidas, a gente coloca lá. Mais alguma pergunta sobre esse item? Item 3, então. No mês de dezembro foram realizadas pela Direção Geral e Adjunta de Ensino 2 alterações em relação ao organograma do campus. Uma delas é a adjunta que irá ser ocupada a partir de fevereiro pela servidora Carol Mandarini. Tá? Março? Corrigindo, março. Fevereiro será a transição, correto? Isso. Então, Carol Mandarim está aqui com a gente, já apresentando então e já tornando público então essa decisão que a direção geral e a atual direção adjunta de ensino tomaram nesses dias, tá? E a coordenação também de apoio ao ensino, a CAI, né? Todos conhecem, pelo servidor Fábio Romanello, a partir de janeiro, tá? Prazo aí de publicação da portaria que será feita aí o trâmite burocrático. Ok? Desse item, eu gostaria aqui na reunião agradecer o professor. Ok? Desse item, eu gostaria aqui na reunião agradecer o professor Vicente por esses 2 anos, certo, Vicente? Tá? De muito aprendizado da minha parte, né? Foi um privilégio ter trabalhado lado a lado aí com o Vicente. E o Vicente, ter trabalhado lado a lado aí com o Vicente. E o Vicente, com todo o seu perfil, eu sei que ele vai continuar ajudando a comunidade como um todo aí, com todos os seus projetos e também com a sua sapiência, né? Considero extremamente inteligente e também de um coração enorme e sempre soube conduzir aí as reuniões de maneira exemplar e sempre, agora quem é que vai me cobrar o tempo de fala, não sei, mas dava lá o tempo, enfim, Carol, não sei se vai dar conta de me cobrar, assim, ó, acabou. Ok, agradeço também ao Paulo Fidelis, não está aqui hoje, mas a Kai também não está aqui hoje, porque também está em viagem lá com os alunos do integrado, deve estar passando uns maus bocados lá com os alunos, deve estar sofrendo bastante lá. Enfim, essas são as alterações que já serão, né? Uma dúvida do regimento, eu queria conversar também. Claro. Para os demais conselheiros, os conselheiros, dentro das atribuições do Falcão, no artigo 8º, em 8, diz lá, a exceção de todas as nomeações de cargos comissionados e códigos de consulta quando houver. O que é nomeação para cargos comissionados? Todos os cargos de FG e CD são considerados comissionados, né? Ou cargos de confiança, né? E o que é nomeação? Nomeação é o ato de atribuir função. De atribuir. O que é apreciação? Apreciação quando apreciação que alguém aprecia. Apreciação quando apreciação que alguém aprecia. Então, é isso que eu entendo. O que o Falcão faz em relação às nomeações? Você está fazendo uma nomeação hoje. Não, eu estou anunciando. Comunicando uma nomeação. Eu estou anunciando que será substituído. Então, ou seja, isso não é uma nomeação? Não, substituído. Então, ou seja, isso não é uma nomeação? Não. Confiança diferente de comissionado. O Douglas está aqui do RH, pode tirar essa nossa dúvida. Existe o cargo de comissão e o cargo de confiança. O cargo de confiança. Qual é o cargo de confiança que a gente tem dentro do geral? Qual é o cargo? Qual é o cargo de confiança que a gente tem dentro do geral? Qual é o cargo? Eu posso estar
conferindo isso depois, eu posso estar invertendo, mas até onde eu sei, o cargo em confiança é exercido por funcionário de carreira e o comissionado externo, qualquer um pode vir. É livre nomeação e exoneração. Nós perguntamos em relação ao regimento. Nomeação e exoneração. Nós perguntamos em relação ao regimento. Então, mas o regimento ele fala cargos comissionados, né? E quais são os nossos cargos Nós comissionados? não temos cargos comissionados aqui. Se for o que eu estou pensando, que é de livre nomeação e exoneração. Comissionado no SCD, FG, É isso mesmo. no SCD, Então, isso aí é confiança. CD e FG, cargo de confiança, é só servidor de carreira. Servidor, digamos, comissionado, ele é bem aceito. Ele é externo, né? Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer um pode ser comissionado. Qualquer um. Se o diretor acha uma pessoa na rua e tem uma vaga para ele que ele acha ali a apreciação do CONCAM. Esse é o meu ponto de vista. Posso estar equivocado, lógico. Até me perdoe, é fácil se eu estiver, mas é que eu entendo é isso. São duas situações diferentes. O cargo de confiança e o cargo de comissões são distintos. Ok, mas isso, se são essas duas nomeações, Citron, então a gente vai tirar essa dúvida. Se aplica ao cargo de direção e aos FGs, aí sim, a gente traz para apreciação, né, essas decisões ou, né, códigos eleitorais quando houver, né? Então ele deixa também claro. Ok, isso no momento a gente não tem condições de responder, afirmar 100%, como o Douglas falou, mas se tiver, e talvez isso entre também, talvez não, isso também entrará na discussão, na reformulação que a gente estava comentando antes da reunião aqui, que está em andamento do Conselho de Campos, né, pelo Conselho Superior. Tá? Até mesmo questões relativas ao orçamento, é muito genérico, né? O que são questões relativas ao orçamento? O Douglas falou e por isso eu vou puxar de novo o regulamento. Não pode participar do conselho quem tem são os cargos em comissão. Cargos em comissão são os cargos comissionados. Quem tem cargo em comissão aqui? E você disse agora há pouco que tem 10 ou 12 servidores da área administrativa que tem Os FG. aqui, cargos em comissão, função gratificada ou cargo de função, chefia, assessoramento, função gratificada ou cargo de função, chefia, assessoramento e confiança. Então, ele está citando os tipos, né? Então, ele está citando os tipos: cargo de confiança, cargos de comissão, função gratificada, cargos de direção, não é isso? Então, quem é esse cargo em comissão? Direção, não é isso? Então, quem é esse cargo em comissão? Eu acho que Não tem nenhum. Não tem ainda. Não tem nem. No IF não. Aqui no IF não tem. Esse cargo em comissão, se houvesse, poderia ser ocupado por qualquer pessoa, inclusive por nós mesmos. Também. Mas no caso, como não tem nenhum de nós ocupamos são somente as funções gratificadas. E essa discussão é até um pouco estranha, está vindo agora, porque foi nomeado vários coordenadores de curso que também são funções gratificadas, que também não passou pelo CONCAM, né, desde o começo do ano. Então, são funções gratificadas também. Então, teve a coordenação da eletromecânica, a coordenação de informática. Passou aqui. Não. E nada disso passou aqui. Nenhuma passou aqui. Isso, sim, Não, sim. a gente está informando isso. Isso. Porque Passando aqui, vai constar nos relatos. isso vai constar essa alteração que eu julgo, né, importante para a estrutura do campus, né? Por isso que Isso está sendo dito, viu, Moab? Isso. Está sendo dito na Assembleia, os outros não foram. sim, concordo. Deveriam. Eu sei que teve. Passar, então traz todos, na próxima você traz todos na Assembleia. Perfeito, Citron. Bem lembrado. Todas as alterações envolvendo as coordenações de curso serão relatadas na próxima reunião. Mais alguma? Regiane? Coordenação de curso não é votação. A gente vota para os coordenadores. Então, coordenação de curso tem um regulamento, esse também está em discussão pelo Conselho Superior. Única eleição que tem além do reitor e diretor, discussão pelo Conselho Superior, única eleição que tem além do reitor e diretor é o coordenador de curso. Tem um regulamento lá de 2003, 2008, alguma coisa assim, que é, se não me engano, até na época do Cefet ainda, mas enfim, é antigo e está para ser reformulado até porque hoje
aquele regulamento, Regiane, que tinha, era para os FGs. Então, os coordenadores recebiam FG, que é uma função gratificada quase que exclusiva dos administrativos. E aí o governo lançou os FCCs, né, que é a função de coordenação de curso, com uma norma específica. Por exemplo, o FCC só pode ser ocupado... Só que o Instituto parou e não reformulou o seu regulamento de eleição para coordenação de curso. Então, sim, a gente está usando ainda na eleição do coordenador de curso, né, esse regulamento que está válido ainda, mas ele está muito ultrapassado já. Mas eu acho que só um esclarecimento. Sim, claro. Eu acho que o CONCAN não precisa apreciar uma eleição, né? Se os coordenadores são eleitos, haverá algum tipo de questionamento do CONCAN em relação à eleição? Não, Pode ser ao processo. A formação, se for de comissão, é diferente. E eu vejo também que quando a gente fala também em apreciação, também não significa que vai deferir ou indeferir, por exemplo, mas às vezes analisar o processo como um todo, ou seja, trazer para apreciação significa o que? Olha, conselheiros, o trâmite, né, processual da eleição ocorreu com chamamento da reunião, da convocação da área, teve o pleito, né, ocorreu com normalidade, não teve nada, nenhum fato estranho. Então isso pode ser trazido à apreciação, ou até mesmo um conselheiro questionar, escuta, mas esse trâmite não foi executado em conformidade, ou seja, ele pode questionar o trâmite inteiro, não necessariamente a nomeação de um coordenador eleito, por exemplo. Por isso que a apreciação, né, os conselheiros apreciaram. Por isso que a apreciação, né, os conselheiros apreciaram, tá? De repente todos os conselheiros não aprovaram, isso significa que não vai tornar válido? Até isso também coloca em xeque, né? Porque apreciar não significa necessariamente que você vai ter o poder de apreciar, não significa necessariamente que você vai ter o poder de anular o processo, mas pelo menos... Eu vou insistir ainda porque as coisas vão ficar mais claras, eu acho. Uhum. Aqui no próprio site do Instituto tem como que é feita a incorporação. Aqui no próprio site do Instituto tem como que é feita a incorporação de cargos em comissão do salário. Ele diz aqui, a incorporação do vencimento do servidor que simultaneamente com o cargo efetivo ocupou os cargos comissionados, então ele pode ser um servidor efetivo, comissionados, então ele pode ser um servidor efetivo que ocupa um cargo comissionado ou um servidor não efetivo. Pode ser externo. Um cargo comissionado e funções gratificadas ou equivalentes, né, a cada exercício. Então, o comissionamento é aquela pessoa que exerce um cargo, sendo efetivo ou não. É o Newton, por exemplo. É um cargo em comissão. Então ele é comissionado, ele tem uma vantagem, ele tem atribuições do cargo e tem vantagens remuneratórias em relação para exercer esse cargo. Eu não posso pegar uma pessoa da rua, colocar aqui dentro e dar um comissionamento para ele, eu digo que não. Pode. Pode, que é previsto. Mas o servidor também, efetivo, ocupa cargo comissionado. Também. É só o de fora que ocupa cargo comissionado. Sim. Então, o comissionamento é a apreciação do comissionamento que é feito, seja externo ou seja efetivo. Se é externo, se existe externo. Eu perguntei se existe algum, disse que não existe nenhum. Se não existe nenhum, então todos são servidores efetivos, são comissionamentos de servidores efetivos. Na verdade, existe um cargo, por exemplo, o Newton Lima, assessor, ele é um cargo comissionado, ele não é do IFE. Deixar mais transparente a forma de escolha, já que não é um colegiado, não é uma escolha mais amplamente feita com consulta se existe candidatos com interesse nessa vaga. Então é uma escolha mais ou menos sem transparência. É só uma comunicação. Uhum. Então eu também queria colocar isso que acredito que deveria ser apreciado, entendeu? O que é esse apreciado depois também, até onde chega o apreciado, né? O que é apreciado? Chega o apreciado, né? O
que é apreciar. Então, quem falou apreciar é provar, né? É sentir o paladar, é sentir o cheiro, Pois é. é o que é apreciar. Apreciar. Cadê tem um de português? Avaliação, julgamento, estimar, dar atenção delicada. Então tem um julgamento, quer dizer, Moral sobre pessoa, característica, egoísmo. Não é porque não foi feito que em um determinado momento não deva ser feito. Isso aqui é a última reunião, começa. perfeito. Isso também a gente tem que esclarecer para que nas reuniões ocorram de forma... Mais alguma questão, gente, em relação a isso? Último item, Não, mas isso vai ser feito o quê? Eu não entendi isso. vai ser um esclarecimento, vai trazer o esclarecimento, isso. Né? A gente, por enquanto a gente está pesquisando aqui, a gente está comentando os casos que tem, que nem o Moap falou. Ele não é servidor do Instituto, mas ele está comissionado pelo reitor. Né? Então ele está como assessor do reitor. Então a gente tem sim o caso de um externo. E só para fechar, né, mais uma curiosidade, todos os servidores que ocupam esses cargos, eles não recebem 100% do valor do CD. Só recebe 100% quem é de fora, por exemplo. Mas enfim, isso tudo vai ser esclarecido aí na próxima reunião, tá? Está registrado em ata que a gente vai buscar esse esclarecimento na próxima reunião e apresentar na... E tem, gente, é mais aí uma observação bastante positiva, que para o ano que vem iniciaremos com 380 matrículas dos atuais cursos, tá? Licenciatura em Física, Matemática, Técnicos de Edificações, Mecânica, Informática, Física e Engenharia Mecânica, tá? 380 vagas desses cursos que a gente já oferta, mais 40 do ProEja, né, que não estavam previstos ou, né, não era uma expectativa tão forte de começar o ano, e 120 vagas, que é o que a gente comentou, né, esse curso de 130 horas. Portanto, confirmados, teremos um total inicial de 480 matrículas, gente, para o ano que vem. Cara, tem só um pedido de esclarecimento, ela não pode falar, mas eu posso falar por ela. Ela tinha de 36 matrículas, eu não falei. Ah, eu já esclareço isso também. É bom, porque até isso está em aberto ainda. Tá? Então, gente, a gente tem confirmado para o ano que vem 480 matrículas, com uma variação de 2 a 480 matrículas, com uma variação de 2 a 8, 2 a 6 aí, que eu já explico agora. 480 matrículas, gente, simplesmente representa mais da metade dos alunos que a gente tem hoje, nesse semestre no campus. Então, isso considero bastante, a gente tem hoje, nesse semestre no campus. Então, isso considero bastante positivo e para 2019 vai impactar no nosso orçamento. Se o governo não mudar a forma de divisão do orçamento, com certeza a gente terá mais do que 1,5 milhão para 2019, tá? Então, eu fiz questão de registrar isso, né? Não é uma, assim como do interior, não estava em discussão o julgamento, mas a gente só está apresentando esses dados aí com uma perspectiva bastante positiva aí para o ano que vem. Que a matriz CONIF é com dados desse semestre e do próximo. Então, no próximo a gente já vai ter pelo menos essas 480 matrículas. Em relação do ProEja, nos PPCs estavam contemplados 12 alunos, 12, tá? Porém, a gente está conversando, né, vai conversar de um parecer do CONEM, eles querem que a gente aumente para 20. Então, o CONEM quer que aumente para 20, mas, né, eu só estou fazendo esse esclarecimento, gente, da atual situação. Mas é claro, 20 não comporta. Então, a gente está tentando menos, tá? Talvez 14 para cada turma. Mas, enfim, isso não está fechada a questão. Por isso que varia de 32 para 38, por exemplo. Ok? Não, de 36. De 36 para... Obrigado aos físicos e matemáticas de plantão.
Ok, gente? Alguma dúvida em relação a essas matrículas para o ano que vem? Eu voltaria aquela proposta que eu já fiz fora de reunião, mas agora em reunião. Eu vi Barretos entra com, e até que queria entender como que eles conseguem o terceiro, o integrado deles é de 3 anos, então não sei se eles têm mais professores do que os 70, eles têm integrado 3 anos, e a entrada nos cursos integrados entram 2 turmas a cada ano. Para cada curso. Entram 2 turmas a cada ano. Para cada curso. Integrado de 3 anos é período integral. Sim, mas ainda assim entram 2 turmas. Quer dizer, o professor está mais sobrecarregado, porque ele tem que dar conta em 3 anos de toda a carga horária, distribuição em tempo mais curto. Eles estão entrando com 2 turmas, distribuição em tempo mais curto. Eles estão entrando com 2 turmas por ano. Gosto. Por exemplo, tem 2 turmas de informática, e a gente sabe que existe depois uma evasão. Então, como eles estão conseguindo fazer isso? E a gente poderia aumentar também o atendimento, né? De matrículas. Essa é uma discussão dentro do PDI. Então, hoje a gente tem a comissão do PDI local que está tratando exatamente sobre isso, Citron, que é a composição da oferta de novos... As coisas do PDI não vieram. Não, mas é porque não fecharam ainda. A gente fala, está no PDI, faz 2 anos que esse CONCAN existe e não vem em nenhum momento do PDI para o CONCAN. Então, esse negócio do PDI parece uma coisa extra, né? Existe uma comissão, mas no final vai ter que ser aprovado dentro, então acho que tem que ter uma interação maior em relação à comissão do próprio CONCAN. Olha, eu discordo um pouco, Citron, porque a comissão do PDI faz assembleias para as reuniões, né, e as discussões coletivas. Então, assim, o PDI, ele está chamando a comunidade para essa discussão, está chamando a comunidade para ofertar novos cursos, está chamando a comunidade interna para sugerir novos cursos, né? Então, são os mesmos cursos, só que com 2 entradas, não é um novo. Não, então, mas exatamente esse é o impacto. Então, assim, vamos abrir dos atuais. Exatamente essa discussão que o PDI faz. E ele faz isso à luz da capacidade dos professores. Então, Barreto, sim, ele tem mais professores, ele tem 78 professores, se não me engano. Tá? Então, Barreto já tem mais professores. Eles talvez não tenham, eu tenho que ver, merecem 2 turmas de cada curso. Eles têm curso subsequente, como a gente tem, né? Então, quando a gente fala dos 50%, que a gente é obrigado do ensino médio, preferencialmente integrado, né? A gente tem a composição não apenas do integrado, mas a gente tem o subsequente junto. Então, talvez Barretos consiga, ou já descontinuou o curso subsequente, coisa que nós aqui não descontinuamos ainda. Tá? Pode ser descontinuado? Pode acrescentar ou modificar os cursos subsequentes? Pode. Toda essa discussão dentro do PDI. Né? O PDI, então, tem esse diálogo na comunidade, tem as propostas, e aqui vem a peça final do PDI, Citron. Para o Conselho de Campos, vem... Eu não lembro de convocações, a não ser a prestação de contas do PDI, que outra não teve. E nem convocações para elas. Tá, isso eu vou verificar como é que está o calendário. Essas convocações não têm chegado. Tá. Essas convocações não têm chegado. Tá. Que foram feitas reuniões, eu me lembro que foram feitas Teve uma várias. reunião de prestação de contas, depois teve a eleição da nova comissão do PDI. E teve os comunicados também, né? Da comissão também. E teve os comunicados também, né? Da comissão também chamando, né, as áreas para oferecerem os cursos. Isso também teve. Não teve, talvez, as reuniões presenciais ultimamente aí, não sei, né? As mesas abertas e tal, tá? As mesas abertas e tal, tá? Mas teve também o chamamento via e-mail para todas as áreas, enfim, tá? Mas sim, vamos cobrar a comissão do PDI, né? Se a comunidade não está sendo, vamos dizer assim, atingida com esses comunicados, ou
A comissão do PDI ela tem essa função principal. Não é a comissão do PDI resolver, e sim apenas de organizar as demandas, organizar as propostas que chegam até ela e discutir isso nas assembleias do PDI. Não é prerrogativa da comissão definir os cursos. Mais alguma observação? Podemos fechar a parte dos informes? O próximo item, aprovação da ata anterior. Cadê o MOAB com a ata anterior? Está aí? Não, eu estou aqui com a ata. A ata. Daí, Foi? alguém tem alguma... Alguém tem alguma alteração na ata? Que o Bruno vai me auxiliar aí. A ata já foi enviada há um bom tempo já, a gente já conseguiu que as atas fossem mandadas logo após o tempo aí para apreciar. Alguém tem alguma sugestão de alteração? Não? Podemos... Hoje vai ser o Moab ou você vai fazer? Eu e o Moab, a Sandra está de férias. Tá? Então a gente vai seguir o mesmo esquema da Sandra, né? Vamos tentar ser tão eficiente quanto a Sandra. E a gente vai seguir o mesmo padrão que a Sandra adotou nas atas. Então eu vou sentar e já com o Moab ali, já definir todos esses itens né, que a gente apresentou, inclusive durante os informes, para constar em ata, para já encaminhar para vocês, ok? Com auxílio da gravação também, melhor compor a ata. Então, podemos entrar em regime de votação, aprovação da ata anterior? Os que aprovam, levante seus cartões, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos quantos? Você anota só para mim. Anota aqui, que de repente, se essa aí não tem alteração, a gente... Quem não aprova? Abstenções? Uma. Mas tinha que ter 8 votos. Mas tem, são 6 a favor e 2 abstenções. Abstenções? Uma. A favor? Vou contar de novo, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu não vi o Thiago lá. 5, 6, 7. O Thiago eu não tinha visto lá. Então está aprovada a ata. Só uma coisinha, aqui tem uma tabela cheia de coisas para tu comprar, tal, tem o ano que vem. Não, isso é tudo dos informes. Que, como eu apresentei, ele... É que é bom, caso tenha dinheirinho, tudo comprado pelo... É que é bom, caso tenha dinheirinho, tudo comprado pelo notebook, né? Porque lá na casa tem 2, falta do ruim, tu pega. Ah, bom. Não, Depois... Pode aproveitar para perder a oportunidade. Quer deixar na mão? Olha, só o servidor só lê os informes quando... Tudo bem. Vamos lá, gente. O próximo item, professor Vicente. Vamos lá, gente. O próximo item, professor Vicente. A apresentação das 2 minutas. No início do ano, em março, foi apresentado o regulamento das ações de ensino e da Comissão de Análise e Acompanhamento das Ações de Ensino. Naquela ocasião, foi aprovado o regulamento com data até o final do ano, ou seja, com as revisões e os ajustes, caso fossem necessários. Durante o ano foram concedidas as bolsas e também foi feito um fluxo contínuo, através de 2 chamadas de ações voluntárias de ensino, e a comissão de avaliação, a CAE, né, que é o nome dos trabalhos de análise e acompanhamento. Então, chegou ao final do ano, nós precisávamos fazer essa reorganização. E aí, coisa que faltou no antigo regulamento eram especificações de uma outra portaria que existe no Instituto Federal, a 1265, que falava a respeito
concessão de bolsas de ensino, que é um caso particular, que é por isso que foi feita a primeira comissão que elaborou o regulamento, que um dos casos das ações de ensino é a ação que possui bolsa, e a outra é as ações que poderiam ser possui bolsa, e a outra é as ações que poderiam ser usadas voluntariamente. Para sanar isso, foi feita a comissão anterior que elaborou não só o regulamento, quanto também deu os indicativos para dar e elaborar o regulamento da CAI. Aí, após esse ano de trabalho, a CAI continuou os trabalhos, sintetizou eles, inseriu as ações tanto do regulamento das ações de ensino como do seu próprio regulamento, já que a realmente pela DAC, e ela fez os apontamentos que eram necessários para o seu funcionamento. E aí agora traz ao conjunto para apreciação desse regulamento, tanto do regulamento das ações de ensino quanto da própria comissão. Sendo assim, eu apresento já que não deveria cair, para apreciação do conjunto. Algum comentário? Eu queria fazer um comentário. A primeira vez que o Vicente trouxe, era aí das 6A, né? Regulamento diferenciado aí. Eu comentei que seria interessante fazer um levantamento, verificar as comissões de pesquisa, de extensão, para ver o quanto de trabalho eles têm, para não se criar um novo órgão para fazer uma avaliação para saber se isso foi feito, Vicente. Um novo órgão para fazer uma avaliação para saber se isso foi feito, Vicente. Sim, foi feito. Inclusive, esse questionamento foi levado na própria CAI e também para a comissão de extensão. E para ver se seria viável, por exemplo, deixar uma comissão só. Tendo em vista as diferenças da natureza das ações, a gente achou por bem não propor uma tal unificação. Principalmente porque no Instituto nós mesmos temos a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Ensino. É Pró-Reitoria separada, então a gente achou por bem dentro das comissões deixar desse jeito. Sobre o levantamento das comissões, eu também tinha pedido para a CDI, que é a Coordenadoria de Apoio à Direção, para fazer o levantamento. Nós temos. Agora, de cabeça, não consigo dizer quantas comissões tem. São muitas. Na verdade, comissões dos servidores, porque alguns têm muito mais, é claro, acontece, tem alguns que ou nenhuma. E só mais uma coisa para reuniões da CAI, só para falar o levantamento de trabalho feito. Neste ano, em média, nós por semestre tínhamos uma por mês, quase uma por mês. Porque, em função de que a ação de ensino está sendo desenvolvida, se tem algum problema, e eu achava que não seria isso, mas volta e meia tinha troca de participantes do projeto, das ações, aí tinha que levar na comissão, chegava um momento que o projeto, das ações, aí tinha que levar na comissão, chegava um momento que se algumas reuniões foram bem rápidas e outras foram bem extensas. Reuniões que demoravam 20 minutos e outras que demoravam 2 horas e meia. Nossa. Então, esse trabalho existiu durante esse ano. A de pesquisa e extensão. A de pesquisa não faz parte e a de extensão pelo menos um ponto, mas a gente tem a coordenação de extensão. Quais posições? Porque essas comissões eu não A tenho. comissão, comissão para pesquisa e extensão são uma comissão de pesquisa. Bom, eu faço parte dela. Então, assim, eu posso dizer que se você pensar de uma maneira bem simplista, a tarde não quer. Isso daí a ordem é a mesma, mas as especificidades de cada um é totalmente diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Um você tem que olhar uma coisa, outro você tem que olhar o outro
exclusivamente a comissão de ensino para cuidar das ações de ensino, assim como tem a pesquisa, que cuida da pesquisa, e a extensão, que cuida da extensão. Quando você fala especificidade, você fala... Tem a análise do projeto, a análise do servidor que está propondo o projeto. E depois, o aluno que vai fazer parte disso também tem as suas especificidades. E se eu tentasse fazer isso, ia ser bem ruim. Tenho certeza disso. Porque eu participo da extensão e participo da pesquisa, eu já sei o que dá, colocou o ensino ainda. Então, às vezes eu tenho que me perguntar onde que eu estou agora para poder saber como eu tenho que me direcionar. Eu participo das três. Né? No ensino eu sou na comissão, mas na pesquisa e no ensino eu participo ali o dia a dia do setor. Né? Ou sempre só uma dúvida só, né? Para mim entender como funciona, né? Sim, eu participo ali o dia a dia do setor. Né? Ou sempre só uma dúvida só, né? Para mim entender como funciona, né? A K3A, C3AE, ela convida também as pessoas para avaliarem ou vocês fazem, né? Avaliação? Sempre só uma dúvida só, né? Para mim entender como funciona, né? A K3A, C3AE, ela convida também as pessoas para avaliarem ou vocês fazem, né, a avaliação dos projetos? Como funciona? É parecido com os outros? No edital que tem previsão de financiamento, nós convidamos membros externos para fazer a avaliação. E aí eles fazem a avaliação, inclusive no regulamento está previsto, né? Tem um membro externo da área de educação e um membro externo da área específica do projeto. E aí existem 13 itens para eles pontuarem, funcionais, bem, e ela é um dos critérios para classificação, porque o outro é fazer o currículo do proponente. E a partir da média dessas duas notas, que aí são classificadas as propostas e as melhores classificadas recebem o financiamento. No ano passado, recebeu, né? Foi igualmente entre 5 para pesquisa, 5 para extensões e 5 para ensino. E no meio do ano, a gente teve uma suplementação de R$2.000 que permitiu o surgimento de uma sexta bolsa. Então, esse ano nós tivemos 6 ações de ensino com bolsas e foram propostos 10 ações no início para esse edital de financiamento. Vocês convidam as pessoas de fora para fazerem avaliação, fora assim, não da K3AE. Exatamente. A extensão também. É convidado fora ou vocês fazem a avaliação? A extensão também. É convidado fora ou vocês fazem a avaliação? A extensão pode ser de fora, mas na maioria das vezes é a própria comissão. Vocês fazem a avaliação. Pesquisa você sabe fazer? Oi? Você também faz. É externo. Externo. Essa demanda de tempo que vocês falam, de diferenciação, então, eu mesmo consigo entender o que é. Porque se o projeto em si é convocado o pessoal de fora para avaliar, é mais bonito mesmo, né? Não consigo entender o quão diferente é uma das outras, assim. Porque é uma feito com comunidade. Não, mas isso é para a próxima reunião. Oi? É para a próxima reunião. Na próxima? Sim. Ah, entendi. Porque eu queria responder agora. Sejam, apesar que a extensão talvez um pouco menos, seja feito com membros externos, para evitar que você acha que tem necessidade. E aí a outra é a questão dos relatórios. Porque cada ação vai gerar no mínimo 2 relatórios. E esses relatórios não são mandados para membros externos, são os membros da comissão que avaliam. Então, um relatório é o diferencial, né? Só mais tempo aqui, tem uma atenção. Exatamente. Essa é a coisa. Então, os relatórios e todos os editais e o cronograma sempre tem os prazos de recursos que também implicam em reuniões para avaliar os recursos. Então, todo esse processo engloba a formação do tempo da comissão. Tá? Eu só pergunto o que vocês falaram. É só Tem gente que não fala.
além da seleção dos projetos, né, a comissão acompanha a seleção dos projetos, né, a comissão acompanha as ações, né, para saber se as ações estão sendo realizadas, se elas cumprem aquilo que é determinado pelos editais. Então, existe um acompanhamento da ação de ensino, que tem que ser julgada a partir de um entendimento específico do que é uma ação de ensino, de um entendimento específico do que é uma ação de ensino, que é, por natureza, profundamente diferente do que é a pesquisa e do que é a extensão. Então, eu não posso julgar uma ação de extensão como se fosse uma ação de ensino, a não ser que ambas estejam combinadas, né? Extensão é também uma ação de ensino, mas existem especificidades. Então, além do relatório que se entrega, né, semestralmente, são no mínimo um relatório por ação. Neste ano nós tivemos, se eu não me engano, 6 ações, né? 6 ações de relatório. A comissão também acompanha o desenvolvimento da ação de ensino. Então, é saber se o processo está dentro da normalidade do edital, se ele está sendo cumprido, quais são as atividades desenvolvidas pelo bolsista. Então, é o acompanhamento. As regras são diferentes, as características são diferentes, é aí o que vem. Claro que cada projeto é diferente, porque tem conteúdos diferentes, né? Tem objetivos diferentes e tal, mas na hora de analisar o projeto como um todo, tem um conjunto de características e regras para o ensino, conjunto de características para a pesquisa, né? E eu para o ensino, conjunto de características para a pesquisa, né? E eu, por exemplo, submeti um de extensão, e aí eu, né, sempre conversava lá com um dos membros, falava, mas para que tanta bibliografia no projeto de extensão? Isso está mais para pesquisa, né? Eu não vou gerar nenhum artigo, eu quero fazer uma atividade, né? E aí me cobravam, eu não vou gerar nenhum artigo, eu quero fazer uma atividade, né? E aí me cobravam, por exemplo, né, as referências bibliográficas. Não tiro a razão, né? Mas me reprovaram, por exemplo, eu não ter nada de referência bibliográfica. Eu tive que, por exemplo, fazer. Enfim, eu acho que por isso que eu entendo isso, e era exatamente isso que eu ia falar que a Regiane falou, mesmo, explicando, né, complementando aí o que a Alessandra falou. Mais algum comentário, esclarecimento, dúvidas? Citron? Não? Mais alguém? Então, são 2 minutos, né, Vicente? Podemos votar em conjunto? Questão de ordem? As duas. As duas ou vocês querem votar em separado? Já foi apresentado na outra, porque as minutas têm vindo para cá, e as que não são aprovadas não voltam mais, né? Tem acontecido isso. A da CAAD não voltou mais. Não, e teve explicação por quê. Não, e teve explicação por quê. Não, mas não voltou mais. Desde o meio do ano até hoje não voltou mais. Teve explicação, mas então fica sem. A regra fica menos clara e fica se fazendo como se fazia antes, em vez de deixar ela mais explícita, que é o que o regulamento propunha. Certas dúvidas ele resolver. Então esse regulamento não voltou mais. Então o da última comissão do diretoria também não retornou. E nelas tem sido colocado o seguinte: a presidência, o artigo 11 aqui, disposições transitórias, funcionará regularmente no horário do expediente administrativo do campus. Por que está se colocando de maneira geral que a presidência ou a secretaria ou funcionará no expediente administrativo do campus? Por que tem sido colocado dessa forma? Vicente. Se eles dão expediente, tem um lugar que fica dando expediente o dia inteiro, porque tem sido todos os regulamentos têm vindo assim, vai ter uma secretaria e uma presidência que vai ficar à disposição em algum lugar dando expediente. Não, isso não significa estabelecer um local físico. Isso não significa estabelecer um local físico, né, um setor. O horário administrativo. Eu acho que, não sei, Bom, eu queria saber. mas eu tenho a minha opinião. Vicente primeiro. Bom, primeiro só
Isso vai funcionar no horário do expediente. Qual é o horário do expediente? Então, o horário do expediente é o horário do expediente da diretoria, por isso que está no horário que está funcionando. E aí pode se interpretar de outras maneiras. Qual que é o horário de funcionamento do campus? Ele não é um horário de funcionamento do expediente administrativo. Não sei porque isso não tinha nos regulamentos anteriores, começou a surgir como se tivesse um lugar de expediente das comissões. A outra comissão não tinha, não é uma comissão também, ela vai se reunir trimestralmente. Porque uma razão importante da gente se entender é porque quando você tem os editais, às vezes tem esses editais e a entrega de documentos dos estudantes selecionados. Ela tem que ser entregue física, né? Alguns documentos têm que ser entregues fisicamente e tem prazo para isso. Alguns documentos têm que ser entregues fisicamente e tem prazo para isso. E aí na hora de você fazer a entrega fisicamente, se não tem uma especificação qual horário que é o funcionamento, aí fica mais complicado. Então por essa razão que Não, mas ele vai dar expediente, essa pergunta. Vai funcionar durante o expediente a comissão. a questão funciona. Funciona durante o expediente a comissão. A questão funciona. Efetivamente, Eu acho que o que eu estou entendendo que o Citron está dizendo é quase desnecessário colocar uma vez que todo mundo trabalha no expediente. É isso? É mais que eu estou... Esse tipo de informação não existia em nenhum regulamento. Você quer entender o porquê que passou? Para cá começou a aparecer que tem expediente essas comissões quando a comissão se reúne. A comissão é uma coisa que se reúne, a comissão não é o presidente ou não é a comissão, é o conjunto da obra, né? eu entendo, eu posso dar a explicação que é a minha suposição, porque isso começou a surgir. Propostas, quando as questões de desenvolvimento, onde proponentes reclamaram que não conseguiam entregar documentos, que não encontravam servidores. Por exemplo, o X9, né? O X9 trabalha das 8 às 5. Então, se o cara vir aqui de noite, ele nunca vai achar o X9. Então, é por isso que faz para ele. Começou a surgir por causa É o desse expediente do campo. Isso começou a surgir exatamente por causa desse questionamento. As pessoas chegavam e não encontrei. O expediente do campus é composto pelos expedientes das áreas, servidores e setores. É de 15 para 7 a 15. Então, Tem setor que acaba antes, tem horário. Administrativo do campus, qual é esse horário? o oficial é de 15 para 7 a 15. Varia, depende do setor. Varia. Esse aí é Só que o... Começa o expediente por vários... Está colocado aqui, então esse horário do campus vai até a CAI, vai até... Da biblioteca, então é até as 9. Eu entendo assim, entendeu? Não, aqui está dizendo do campus, não está dizendo da biblioteca. Então, mas... Fora do campus. Então talvez ali tenha que especificar o expediente do campo conforme o horário de cada setor e servidor, né? Mas como eu falei, foi falado aqui, o expediente do campus é uma composição de dois. Então é o maior de todos. A priori, sim. A não ser que no edital seja explícito alguma outra coisa, é isso. Sim. É que, na verdade, quando a gente publica o edital, a gente coloca direitinho onde tem esse entregue, data até data, que horário e horário. Entregue, data até data, que horário e horário. No Como está edital. colocando aqui, você já dito agora como que precisa disso, porque tem que ter essas informações no primeiro. Mas se isso vai para o edital e isso cada momento esclarecido. Tem um monte de coisa pra fazer. Já tá acabando. Tô entrando em pânico. Já tá acabando. Tô entrando em pânico. Qualquer ação e qualquer tipo de objetivo. O edital sempre consta, independentemente do regulamento específico. O horário, o dia, o horário, o local onde ele pode ser. Difícil você encontrar um edital de qualquer coisa, sem esse tipo de informação. Não, as dúvidas se vai cumprir isso que está escrito aqui, porque ele está dizendo que a presidência vai atender, vai funcionar, ou a presidência vai estar lá. Bom, eu acho O horário expediente do. acho que eu vou deixar de novo. Não, Ou pede para voltar o regulamento, ou delibera agora, pede para voltar o regulamento, e aí a comissão analisa isso e propõe de novo, ou simplesmente aprova ele que dá e fica. Ressalvas, ótimo. Amanhã eu vou voltar aqui para ver se a ressalva foi feita.
Não, a gente já aprova com a salva a comissão, achar algum questionamento que não concorda com essa ressalva, daí a gente entra em discussão de novo. Mas a princípio a gente já aprova aqui com essas alterações aqui, né? Aprova aqui com essas alterações aqui, né? Claro, entra tudo no bom senso. Se essas alterações vão impactar o desenvolvimento da comissão ou a característica, e claro, aí o bom senso fala em você reprovar e voltar para a comissão. Agora, nesse caso, eu não vejo problema em fazer reprovar e voltar para a comissão. Agora, nesse caso, eu não vejo problema em fazer esse apontamento dentro da minuta. Portanto, o Citron sugere alteração no qual artigo? Para mim é ótimo, você vai atender o expediente todo, eu sei que eu vou chegar lá e eu tenho alguém atendendo a presidência. Porque a gente escreve as coisas no regulamento e depois fica escrito no regulamento, mas não é cumprido conforme está no regulamento. Mas não é cumprido conforme está no regulamento. Ou retira o regulamento ou cumpre como está no regulamento. Uma vez que vai aprovar o regulamento, mesma coisa que o regulamento colocando em teoria agora há pouco. Para mim está escrito uma coisa lá que é clara que a gente não está cumprindo. E outras coisas do regulamento. Então a gente aprova o regulamento e outras coisas do regulamento. Então a gente aprova o regulamento para depois não cumprir o regulamento. Então melhor fazer o regulamento que a gente vai conseguir cumprir, né? Colocar uma coisa que vai ter um expediente de uma comissão durante o horário administrativo do campus. Eu acho que você acha que provavelmente colocar assim. Não, quem vai ser o presidente dessa comissão? Quem vai ser? A diretoria. A diretoria concorda em dar o expediente no horário do campus nessa comissão? Se ele está dando no horário dele. Dentro do horário dele. Não? Não, mas ele não pode prevalecer. O servidor estabelece um horário. Uma coisa que está escrito no regulamento. O regulamento está escrito o horário administrativo do campus, e não o horário do regulamento. Será igual ao horário. Conforme a definição do horário pelo presidente, então. E aí, sugerido a sugestão dele seria que não é igual o horário do horário do servidor, servidor. O regulamento diz o horário administrativo do campus, e não do servidor. Isso do presidente, especificamente, é isso? Do presidente? Uma adequação de texto, é isso? A gente poderia colocar que o presidente irá divulgar, então, o seu horário de atendimento. Ou então dizer que será de acordo com o horário de. Ou então dizer que será de acordo com o horário de atendimento. O horário da presidência será o mesmo do horário do diretor de ensino. É isso, Vicente? Não, existe que ou se aprova o regulamento, Então ou não não é se aprova, ou se aprova o regulamento, ou não se aprova, ou dá-se as sugestões, porque a gente fica discutindo aí mesmo. Ou se dá sugestões e com tudo, que agora fica discutindo. Sim, senão a gente não vai sair daqui hoje. Essa é a última reunião do ano. Só a não aprovação do regulamento, em caso de a gente decidir isso, também condicionará na aprovação radical, ou não? Sim, né, Vicente? Não. Isso não tem. É o regulamento, porque a gente deu a validade até agora para ele. Então, a partir de hoje, a gente está sem regulamento. Se a gente reprovar, a gente continua sem regulamento. Locações de ensino de campus. Vai impactar, lógico, não no começo. Se a gente aprovar com comentário, a gente não está cancelando. A gente vai aprovar com comentários, não está deixando de aprovar. Vai mandar para vocês com as ressalvas. Vocês vão analisar as ressalvas, se tiver alguém de acordo, beleza. Daí não atrapalha, como a gente falou. Ninguém quer fazer proposta. Você vai fazer proposta Não, no horário do servidor. Eu acho muito ainda esse horário do servidor, porque o dia inteiro lá disponível para trabalhar na comissão. E a proposta, se tiver que fazer a proposta, e se for aceito modificar o documento, né, sem voltar para a comissão, é de que seja o horário C3A. Ou seja, não deixar como está lá aberto no horário de funcionamento do campus. Senão alguém vai chegar lá e vai falar com o presidente. Ok. Então, proposta, questão de ordem, podemos aprovar qual? Aprovar não. De que seja especificado nesse texto que vai ser conforme o horário do presidente,
do horário do presidente, o horário de trabalho do presidente. É isso? Eu queria colocar mais uma ressalva também. Da última vez eu participei também dessa proposta, né? No artigo 12, né, fala do doutor da área de ação e a titulação, e um outro docente da área específica do projeto, com titulação igual ou superior ao proponente do projeto. Por que o doutor também não pode ser interno e tem que ser externo? Vicente, discutiram isso? Assim, só para... Está falando que a... Vicente, discutiram isso? Só para... Está falando que a avaliação da ação de ensino será feita obrigatoriamente por 2 avaliadores, sendo o doutor da área de educação externa, o FSP, e um docente da área específica do projeto proposto com titulação igual ou superior ao proponente do projeto, podendo ser docente do FSP. O doutor não pode ser interno também? Docente do FSP. O doutor não pode ser interno também? Tem que ser um membro externo e um interno? O doutor em educação, se ele pode ser um membro interno também? Não, é simplesmente a gente escolheu um para ser externo especificamente para sempre garantir uma diferenciação. Só a gente escolhe um membro do doutor em educação, que é mais fácil. Às vezes é mais fácil encontrar um doutor em educação, que é mais amplo, que, por exemplo, encontrar um doutor em física molecular. Nossa. Que é expandido, coisa do tipo. E acho também que tem uma outra questão, o doutor ser em educação, ser externo, facilita o fato de que a proposta pode ser muito específica também, e aí o doutor na área é igual ao professor que propôs o projeto, sem entender as demandas do próprio NIF, entende? Então, o avaliador externo teria que ser alguém mais geral, dando a possibilidade do avaliador específico entender as demandas do próprio NIF. Entende a diferença? Então, alguém mais geral, não conhece a peculiaridade do NIF, mas vai geral, não conhece a peculiaridade do NIF, mas vai analisar do ponto de vista das questões educacionais, e um avaliador interno que conhece as demandas do NIF e que estará mais ligado à área de aplicação do próprio projeto. Então, o fato de ele ser externo e ser em educação, dá a ele a possibilidade, o fato de ele ser externo e ser em educação, dá a ele a possibilidade, por exemplo, de analisar as questões educacionais, não aquelas específicas da demanda do IF, que aí o avaliador externo interno fará, entende? Ok? Outro questionamento só. Se mais rápido, né? Por que a área da educação tem que ser um doutor e a área do proponente do projeto tem que ser um nível igual ao superior? Por conta disso, você pode dificuldade de achar. Sim, você ter, vai ser mais fácil você encontrar alguém que possa dar uma parecer. Porque a ideia de ser um doutor é manter aquela ideia de já que a gente quer priorizar a área de ensino, de educação, priorizar a área educacional. Ok, esclarecido então? Ou entra como proposta de ressalva? Esclarecimento mesmo? Então, vai votar, né, Strom? 5 minutos. Então vamos, 5 minutos. Porque se você sair, a gente perde o quórum. Então tá, em regime de votação, então, aprovação com a ressalva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aprovado com essa ressalva. Está finalizado. Obrigado, Citron, pode estar dispensado. Agora, a posse dos docentes, que não envolve o quórum. Então, a gente vai fazer a posse dos conselheiros, o quórum. Então, a gente vai fazer a posse dos conselheiros, dos novos conselheiros. Beatriz. Esse aqui é para Daia Beatriz, por favor, assinar. Cadê as fotos? Deus, né? Podia ter tirado foto. Assinar. Cadê as fotos? Deus, né? Podia ter tirado foto. Vou tirar uma foto. Cadê a nossa imprensa? É só tirar dela assinando. Aí. Vamos lá, pode assinar. Tirar dela assinando. Aí. Vamos lá, pode assinar.
Débora? Débora, nossa aluna do curso técnico integrado. A Beatriz, da engenharia mecânica. Gianluca, também da engenharia mecânica. Só partes. Rodrigo da Silva Gomes. Não tá? Tá aí o Rodrigo? Muito bem, os quatro titulares aí, hein? Parabéns. Continue assim ao longo de 2018. Hein? Azaf não tá, né? Flávio Alexandre, João Vitor, Flávio Alexandre, João Vitor e Lucas. São os suplentes. Alguém saberia dizer os cursos deles? Azaf é da matemática. Lucas é da física. Lucas da física, João Vitor. Eu acredito que seja do integrado em matemática. E o João Vitor. Eu acredito que seja do integrado em matemática. E o Flávio? É da matemática. Da matemática. Ótimo. Deve ser do técnico, então. João Vitor é do integrado. Bom, tem aí os 3 níveis aí, né? Vamos lá, gente. Agora segmento docente. Jaqueline. Poxa, mas tinha que ser, né? Oi? Tinha que falar. Depois a gente tira uma foto. Mas não tem boa. Johnny Nelson, faltou. Regiane. Zorneta. Eu chamo de Zorzeta, não, é Zorneta, né? É com ele mesmo. Zorzeta. Não, mas já me chamaram de pior já. Eu também. Sério? William Wagner Medeiros. Ah, era reserva, não? Reserva, tá certo. Flávio Mania tá aí? Não, né? Kelda tá em Foz. Matheus Moreira Costa. Yes. Adriana Marques? Não. E agora os técnicos administrativos. Adriano Montanher. No in here. Alessandra? Luzia da Na Bolívia. Ele já foi. Achei que foi de novo. Mas Bruno também reeleito, né? Bruno também reeleito, né? Gente, bom, daqui a pouco eu falo. Jussara está em férias. Marcelo Dias não pôde vir. não pôde vir, ele justificou, como eu falei. Guilherme. Guilherme é para vir. É o Guilherme? Eu acho que ele esqueceu. Ela vem, mas vem mais tarde, é que ela não estava muito bem. Falou que vai chegar umas 3 horas aí. Gente, agora o termo de posse será assinado pelos outros conselheiros e a gente vai reorganizar o grupo de e-mails. A gente tem um e-mail chamado concam.itp, não é isso?
concam.itp@ifsb. Então os e-mails de vocês vão para lá. Até bom pegar, principalmente dos alunos ali, do celular também, que a gente tem também, claro, como sempre, um grupo do WhatsApp. E aí a gente já vai passar esse material aí para leitura, para estudos durante as férias. Tá? Leiam, questionem, né? E já vou passar a tarefa para os conselheiros também de já apontar. Eu vou mandar a minuta também dessas alterações do CONCAM para já apontar aí os seus questionamentos também dessas alterações do CONCAM para já apontar aí os seus questionamentos em relação à atual e à proposta que estão fazendo lá no Conselho Superior, para que eu, como membro do Conselho Superior, também possa levar esses questionamentos para o Conselho Superior, que eu acho que a primeira reunião é no começo de fevereiro. Ok, gente? Superior, que eu acho que a primeira reunião é no começo de fevereiro. Ok, gente? Agradeço a presença de todos. Boas festas.